Olá, a gente traz o que é notícia no Legislativo de Goiânia. Ainda este mês, o projeto do orçamento da Prefeitura para 2015 deve entrar em votação. Segundo a vereadora Célia Valadão, todas as emendas apresentadas na Câmara serão aceitas no relatório. Os vereadores apresentaram 426 emendas ao projeto de orçamento do município para 2015. Entre as emendas está a do presidente da Câmara, que prevê R$ 1 milhão para cada vereador investir em sua região. De acordo com a vereadora Célia Valadão, as emendas deverão ser aprovadas na Câmara. Essas emendas é praxe de você acatar e, claro, aí o Executivo vai avaliar cada proposta e ver se veta ou se acata. Nós vamos apresentar na sessão, aliás, na reunião da Comissão Mista, a reunião ordinária, que é na próxima terça-feira. Acontecendo como nós estamos prevendo, a aprovação na Comissão Mista na terça, na quarta-feira já poderá estar no plenário. Os vereadores aprovaram por maioria projeto que faz um ajuste no plano diretor de Goiânia. A preocupação é com a liberação de novas construções em áreas com infraestrutura já sobrecarregada. De autoria do vereador Giovanni Antônio, do PSDB, a proposta quer impedir que possam ser concedidas outorgas onerosas em locais onde haja saturação da infraestrutura existente. A outorga onerosa é quando a Prefeitura concede autorização para construções acima do coeficiente fixado em lei, desde que haja contrapartida financeira. Segundo o vereador, trata-se de um ajuste que vai corrigir uma lacuna no plano diretor. O plano diretor definiu algumas regiões, alguns bairros da nossa capital, que possa ser considerada de desaceleração do adensamento. E seria um contrassenso você promover essa desaceleração do adensamento e permitir a outorga onerosa ao mesmo tempo desses bairros. Então a nossa intenção, o nosso intuito é não permitir esse instrumento da outorga onerosa somente nesses bairros considerados de desaceleração do adensamento, porque ele aumenta muito o potencial construtivo. Então, se determinada localização de área só permite 15 andares, você, com o instrumento da outorga onerosa, vai dobrar ou até mesmo triplicar o número de pavimentos, não justifica. Então, a nossa intenção é promover uma boa qualidade de vida para toda a sociedade goianiense e pensando nesse trânsito caótico da cidade ordenada cada vez mais. Todo projeto que promove a alteração do plano diretor da nossa capital, lei complementar, tem que ser precedido de discussão, do amplo debate e de realização de audiência pública. Então já tem um entendimento com o presidente da Comissão Mista, que é o vereador Paulo Bois, onde vai estar sendo realizada audiências públicas para dirimir a dúvida e envolver a participação de toda a sociedade, de todos os segmentos aqui da nossa capital, na discussão, no debate desse projeto. Agora, uma boa notícia anunciada durante a presença do prefeito na Câmara. Segundo Paulo Garcia, as contas do município voltaram a ficar equilibradas. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, esteve na Câmara para a prestação de contas da administração no segundo quadrimestre de 2014. Segundo ele, os números são positivos. A receita prevista para o quadrimestre foi abaixo da realizada. Era aguardado um total de 3 milhões. Foram arrecadados 2,3 milhões, uma diferença de quase R$ 752 mil. A receita corrente líquida foi de R$ 3 bilhões 103 milhões de reais. Segundo o prefeito, Goiânia é a capital com maior poder de endividamento. Ele acredita que irá entregar a administração sem dívidas. Nós tínhamos 34 milhões de déficit. A prefeitura sempre tinha que gastar 34 milhões mais do que arrecadava. Isso acabou. Nós fizemos várias ações, não é? Primeiro, passamos a trabalhar com maior rigor fiscal. Segundo, não criamos nenhuma nova dívida que os recursos não tivessem garantidos. Fizemos uma reforma administrativa substancial. Extinguimos 10 secretarias e todo o organograma subsequente com otimização dos nossos recursos estruturais e humanos. Reduzimos 700 cargos comissionados, reduzimos conta de energia elétrica, conta de água, conta de telefone, reduzimos a frota de carros disponíveis para a administração. Isso tudo foi consequência desse trabalho. A seguir você vai ver, vereadores promovem uma série de audiências públicas para discutir a proposta de reajuste no ITU e no IPTU. Dentro e fora da Câmara, empresários, trabalhadores e representantes da comunidade fazem críticas e sugestões ao projeto.
É daqui a pouco, depois do intervalo. Chama um poeta e lhe diz: uns versos lhe vou ditar. Pegue na máquina, escreva a história que vou contar. É uma história recente, vivida por muita gente, que nos versos vai entrar. Escreva o que vou narrar em versos, porque nos versos fica mais fácil gravar o que vou dizer ao mundo, ao Benedito e ao Raimundo, ao Manuel e ao Baltazar. Você é homem do povo, o povo foi quem me fez. A história que vou contar na memória vai ficar. Os homens vão repetir, as mulheres vão sentir e os meninos decorar. Não é história de herói, não são lendas recordadas, são fatos que aconteceram. Por isso, poeta, escreva os versos que vou cantar nessa máquina de ferro. Escreva versos de ferro e de aço que vou contar. Versos de cimento armado, com rimas pobres e ricar de barulho de motores de bigornas de ferreiros. De mãos negras de mecânicos, não mão leves de maricas. Não há mistério, poeta. Na história de meus dias tudo é claro como o sol. Assim vou banhar-me na água de minhas recordações. Desde antes do meu nascer, florescer do florescer, manhãs de minhas manhãs. Esse prédio na Rua 26, esquina com a Rua 25, no centro da capital, abriga o Museu Pedro Ludovico Teixeira. Mas antes foi a casa do governador de Goiás. As obras de construção começaram em 1936. A primeira reforma ocorreu 4 anos depois, quando a planta foi modificada. As outras reformas foram apenas para a manutenção do prédio. O museu faz parte do patrimônio Art Deco de Goiânia. Eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, portanto, já esse é o segundo verão que todos os dias nós devemos contar com uma chuva colossal no fim da tarde, que pode significar engarrafamento, mas pode significar mortes, há carros que são levados, há pessoas que são levadas pela correnteza, né? É uma insegurança absoluta do ponto de vista do que vai acontecer de tarde, dá para ir para o trabalho, dá para voltar para casa, né? É claro que nós sabemos que isso não é só mudanças climáticas, isso também está associado a uma falta total de planejamento urbano, né? A uma impermeabilização das cidades, né? Onde não existe praticamente mais terra para a água penetrar, é cimento, 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 prédios, etc. É preciso mudar a concepção de que crescimento e sociedade feliz é sociedade que produz muito. Nós precisamos produzir menos, sermos mais econômicos nos recursos, principalmente em energia, abandonar as formas de energia inseguras, em primeiro lugar, usinas nucleares, investir em energias renováveis e combater realmente com vontade o desmatamento, o que implica enfrentar o agronegócio nesse país, ou seja, devemos ser contra a reforma do Código Florestal. E
E a gente volta com novidades sobre a proposta de reajuste no IPTU e ITU para os próximos 2 anos. O assunto está sendo discutido numa série de audiências públicas. A intenção é dar transparência ao processo e garantir a participação da sociedade antes que a matéria seja votada. A Câmara de Goiânia realizou a primeira de uma série de audiências públicas para discutir a proposta de reajuste do IPTU e ITU. Fruto de uma iniciativa conjunta do presidente da Casa, Clécio Alves, e da vereadora Célia Valadão, o debate teve a participação de vereadores, representantes da Prefeitura, da sociedade organizada e da população em geral. Todas as partes se revezaram na tribuna para expor dúvidas e opiniões a respeito do projeto, que foi enviado à Casa no último dia 13. O secretário de Finanças do município, Geuvalter Correia, fez uma explanação detalhada da proposta, que atualiza a planta de valores dos imóveis em 57,8% em 2015 e 29,7% em 2016. De acordo com ele, essa foi a fórmula mais justa encontrada pela Prefeitura neste momento. A Prefeitura está fazendo correção do valor da planta de valores de acordo com aquilo que aconteceu no mercado imobiliário de Goiânia, ou seja, não tem nenhum imóvel cuja valorização seja inferior ao valor que está na planta de valores. São 9 anos sem correção, são 9 anos que não tem correção. Todos os indicadores de valorização imobiliárias foram maiores do que o indicador da correção, da atualização da planta de valores que estamos propondo. O prefeito Paulo Garcia encaminhou já uma relação de obras, inclusive divulgou essas obras ontem no jornal de grande circulação em Goiânia, mostrando onde vai ser aplicado esse recurso, parte desse dinheiro. Portanto, essa aplicação depende da aprovação e a gente espera sensibilizar os vereadores, demonstrar aqui que a Prefeitura precisa sim desse recurso para fazer esse investimento que a sociedade precisa. O presidente da Câmara, Clécio Alves, ressaltou que apesar de todas as especulações que cercaram o assunto nas últimas semanas, apenas agora, com o projeto já protocolado na Câmara, a questão poderá ser efetivamente debatida pela sociedade. E só a partir daí, os vereadores terão dados para decidir como votar a matéria. A proposta chegou à Casa. Nesse momento, começou a ser discutida e debatida. Eu, enquanto presidente, eu afirmei e reafirmo. Nós vamos promover um grande debate para ouvir todos os segmentos. Imprensa, religiosos, representações classistas, associações de bairro. Ao final de toda a discussão, os vereadores buscarão, então, aquele caminho que entenderem que seja o melhor caminho, com a anuência e a participação da sociedade. Pode ser que aumente o que está sendo proposto, ou menos, ou talvez nem aprove o aumento. Como você bem disse, o ano passado não foi aprovado. Então, não seria eu que diria se será aprovado ou não e qual seria o índice. Será os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia. Clécio Alves enfatizou que diversas outras audiências públicas vão ser realizadas em vários locais da cidade, antes que o projeto do IPTU e ITU seja colocado em votação. Fora da Câmara, uma audiência foi realizada na sede da Força Sindical. Além de vereadores, participaram representantes de várias categorias profissionais. Durante 1h30, integrantes das entidades que formam a Força Sindical questionaram os vereadores Felisberto Tavares e Cristina Lopes. Os parlamentares responderam às dúvidas sobre a proposta da Prefeitura de reajuste dos impostos municipais. Felisberto Tavares explicou que, se o texto for aprovado, o valor venal dos imóveis de Goiânia vai aumentar 57,8% no ano que vem e 29,7% em 2016, tornando mais caros o IPTU e o ITU. Cristina Lopes defende um reajuste menor, desde que o município inclua no projeto de lei qual destino vai dar ao dinheiro que arrecadará mais. Eu defendo uma proposta de aumento, já que não tem como fazer o aumento individualizado, um aumento linear de até 30%, e não o aumento que está sendo proposto de 57,8%. Eu concordo plenamente em que as obras
sejam assumidas no projeto e entre nesse projeto como emenda de lei, legalizando, tornando legal o compromisso do Executivo com a população de Goiânia. Eu sou do caminho do meio. Vamos buscar um reajuste que a população consiga pagar e a Prefeitura reduza aí o percentual que ela está querendo arrecadar, que, na minha opinião, é abusivo. Eu sou contrária a esse percentual. Felisberto Tavares disse que ainda não tem posição sobre a proposta do município e que a maior preocupação agora é ouvir ao máximo a população, participando das audiências públicas para só assim definir o voto. Estarei na Vila Pedroso, no espaço que a gente tem lá, ouvindo os comerciantes, a população daquela região leste de Goiânia. Depois eu vou fazer junto às igrejas católicas da região leste de Goiânia e em todos os locais. Vou participar na Universidade Federal, ou seja, nesse momento a gente vai fazer a exposição do projeto para a sociedade e ouvir da sociedade a decisão que ela quer que a gente tome. Porque os nossos patrões é justamente a sociedade, é aquele cidadão que vai pagar a conta. Felisberto Tavares aprova a iniciativa do prefeito de formalizar o destino do dinheiro arrecadado com o reajuste dos impostos, ainda que o detalhamento das propostas não seja incluído no projeto de lei. Caso isso seja feito, mesmo em outro documento, Felisberto já sabe quais sugestões vai dar. A finalização de um trecho da Avenida Leste-Oeste, que vai da Laurício Pedro Rasmussen, no setor Moraes, até a Avenida Campos Elísio, no Jardim Novo Mundo. Portanto, aí um espaço, uma seção aí de mais ou menos 1.500 metros, que beneficiaria 250 mil pessoas, quase 80 bairros que compõem aquela região. Essa seria a obra primeira que caso a população decida para aprovação, essa seria a primeira a ser inserida dentro dessa verba, dentro do pacote em que essa verba seria destinada. Então, é a construção dessa seção, dessa parte da Leste-Oeste, bem como a finalização da unidade de saúde dos Conjunto Riviera, que está a alvenaria, 1 metro de alvenaria somente. E as pessoas carentes, fora isso, os CMEIs que estão em andamento, tanto no Jardim, no setor Grande Retiro, quanto no Jardim Dom Fernando. Outra audiência reuniu empresários e foi promovida na sede da Associação Comercial e Industrial de Goiás, a ACIEG. O encontro reuniu moradores, empresários e vereadores, a maioria da oposição. Quem se inscreveu pode fazer críticas e sugestões à proposta de alteração na planta de valores dos imóveis de Goiânia, o que deve tornar mais caros o IPTU e o ITU nos próximos 2 anos. Durante mais de 2 horas, os presentes expuseram argumentos em relação ao projeto que tramita na Câmara desde 13 de novembro. O projeto do IPTU e ITU precisa ser votado na Câmara até 20 de dezembro, mas ainda não há consenso. A base de apoio ao prefeito insiste no reajuste de 57% em 2015 e 29% em 2016. Mas a oposição e os empresários presentes nesta audiência querem apenas o reajuste baseado na inflação. Os críticos consideram a proposta do município abusiva e sem compromisso com a justiça fiscal. A oposição defende aí um reajuste, que seja no índice inflacionário, até porque não houve discussão. A comissão da planta de valores, que ficou responsabilizada de levantar os pontos positivos e negativos do desenvolvimento de Goiânia, não trouxe isso para dentro da Câmara Municipal, muito pelo contrário, a Prefeitura propõe um aumento linear. Sabemos nós que que o município de Goiânia vem sofrendo valorizações e também desvalorizações em alguns setores do município. Então, neste momento, eu acredito muito difícil pela antologia dos posicionamentos. A gente defende um posicionamento do reajuste inflacionário e a Prefeitura vem 10 vezes mais, a cerca de 60%. Aplicaria o índice inflacionário, manteria esse projeto tramitando com tempo suficiente, com a comissão participando da definição, com simulações para aplicação de novas alíquotas em cima dessa nova planta para aplicação a partir de 2016. Essa é a proposta viável, essa é a proposta sensata. Aplica-se nesse primeiro momento o índice inflacionário e depois faz o aproveitamento de todo esse trabalho da planta de valores e promove a partir daí a justiça fiscal,
avaliando acima de tudo a capacidade contributiva de cada cidadão. Minha parte, a única possibilidade é aplicar apenas o reajuste inflacionário. Eu não aceito nem 0,5% a mais do que está previsto na questão que é a inflação. Então, eu particularmente não participo de nenhum acordo nesse nível, né? Então, eu penso que a prefeitura já arrecada muito, o serviço que a prefeitura está fazendo é de péssima qualidade. Então, sinceramente, não há justificativa para se ter um aumento absurdo como está se colocando. E também nem 30%, nem de 40%, sou contra qualquer tipo de aumento. Os apoiadores do prefeito acreditam na possibilidade de acordo. A audiência pública é exatamente para isso, para que a gente possa achar soluções. A prefeitura propõe 58%, a comunidade, a oposição estão propondo outros valores, e a administração tem a arte do diálogo. Então, nós da Câmara somos o intermediário do diálogo. Então, nós estamos aqui para dialogar e aprovar aquilo que realmente cabe para ficar bom para a cidade e a comunidade, né? A cidade ter a sua capacidade de investimentos necessários e a cidade e a comunidade não ser penalizada mais do que ela pode. Então, estas audiências públicas é para isso, e o diálogo que nós queremos construir, tanto com a prefeitura como com a oposição e a comunidade. Com esse diálogo, nós esperamos, sim, aprovar o melhor projeto aqui hoje. A vereadora Cristina Lopes, que coordenou a audiência, e a presidente da Associação Comercial são contrárias ao aumento proposto pelo município. Elas defendem que o reajuste seja adequado à condição financeira do contribuinte. Qualquer reajuste acima de 30%, ele cai na justiça, porque já existe jurisprudência no STJ que reajuste superior a 30% já foram derrubados. Então, já tem jurisprudência. Então, a gente já sabe que qualquer valor acima de 30%, a gente pode derrubar na justiça. Então, digamos assim, em termos de negociação, esse seria o limite admissível. Meu objetivo aqui é buscar o caminho do meio, é buscar um consenso. Esse aumento é abusivo, inaceitável por qualquer parcela da população. Mas o índice inflacional eu também não defendo, porque isso vai gerar muita dificuldade para a prefeitura administrar a cidade e isso acaba refletindo negativamente para toda a população. Então nós estamos aqui para debater, para discutir e buscar aí um consenso para que a gente possa aprovar esse projeto dentro da Câmara. Marcelo é morador do setor Jaó. Esteve em todas as audiências públicas sobre o IPTU e ITU. Ele reforça a importância da participação popular na votação desse projeto tão polêmico. O senhor vai continuar participando dessas audiências? O senhor pretende acompanhar esse processo, dessa discussão até o fim? Sim, eu quero participar de todas as votações. Inclusive, eu quero assim, fazer o possível para incentivar a participação das pessoas nesse processo. Porque eu acho importante. Tanto é que as pessoas não acreditavam que esse aumento não poderia ser baixado e hoje nós estamos praticamente chegando a somente aumento da inflação, o que eu acho bacana isso. Na região leste da capital foram realizadas mais 2 audiências, uma na Vila Pedroso e outra no Conjunto Caiçara. A audiência organizada pelo vereador Felisberto Tavares teve a presença do vereador Carlos Soares, de moradores da região leste da capital e de um representante da prefeitura. O diretor de Receita Tributária do município, José Marcos Pereira, explicou os critérios que levaram à proposta de reajustar a planta de valores dos imóveis. E foram distribuídas cópias do projeto que tramita na Câmara e prevê reajuste nos impostos municipais para terrenos, casas e empresas. Cada pessoa presente na Associação dos Moradores do Conjunto Caiçara pôde fazer perguntas, críticas e sugestões. Esta é a terceira audiência pública realizada pelo vereador Felisberto Tavares para discutir a proposta de reajuste no ITU e no IPTU. Outros encontros foram realizados na Força Sindical e na Vila Pedroso. E o vereador garante que, na hora de votar, vai considerar a opinião da maioria dos moradores. Existe aí a proposta da verba carimbada, da cobrança e a execução das obras, né, pré-estabelecidas. A gente tem que ouvir da população. Se ela aceita fazer pagar esse reajuste e com a possibilidade de ter o serviço.
ou nega ao reajuste, mas também não vamos ter dificuldade em cobrar o serviço. Mas a decisão soberana, pelo menos para a formação da minha convicção, é a população, de uma forma geral de Goiânia, e em especial essa da região leste. É uma região onde tem uma base, é a base do vereador Felisberto Tavares, onde teve a maior votação. O vereador Carlos Soares destacou o compromisso da Câmara com a população ao garantir transparência no processo de votação de um assunto tão relevante. Fizemos um trabalho grande de mobilização, com carro de som, uma ampla divulgação, então demos oportunidade desta região hoje estar debatendo com os vereadores. Uma pena a participação da oposição, que boicota esse debate hoje. A gente queria registrar isso porque para nós é a primeira vez que estamos fazendo uma audiência pública num bairro de Goiânia, oficial pela Câmara, num ambiente onde realmente a população vai nos dizer o que está sentindo deste reajuste. Então eu queria mais uma vez feliz de estar realmente fazendo o trabalho de vereador que ouvir a população sobre este aumento. Então, é importantíssima essa audiência pública e a Câmara dá essa demonstração do respeito que tem com a sociedade a vir aos bairros conversar com a sociedade num projeto de tamanha importância para a cidade. Um dos coordenadores da Associação dos Moradores reforçou a importância da participação popular para ajudar na escolha do caminho mais justo no reajuste de impostos. Quando você dá transparência, permite o debate, a franqueza com a população, com o cidadão goianiense, as chances de acertar, né, de ter do vereador votar conscientemente com tranquilidade é muito maior. Afinal de contas, para onde caminha a nossa cidade, né? Daqui a 10, 15, 20 anos, qual a metrópole que nós queremos e que nós teremos? Isso depende de quê? Depende de mais investimentos na área de educação, na área de saúde, na área de geração de emprego e renda. Logo mais você vai ver, em ação inédita, vereadores fazem visita surpresa a cada um dos conselhos tutelares da capital para identificar problemas na rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de risco. É daqui a pouquinho. O Colégio Liceu é um dos mais tradicionais da capital. As obras duraram 1 ano e o prédio foi inaugurado em 1937. Ocupa a quadra 43 no centro. O Liceu é patrimônio Art Deco de Goiânia. Santa Catarina, a gente já teve o primeiro furacão da história do Atlântico Sul, em 2004, e uma série de desastres climáticos pelas chuvas, deslizamentos, justamente no estado, Santa Catarina, onde após deslizamentos com mortes, com danos severos às populações, nós tivemos uma alteração do Código Florestal, diminuindo as áreas de proteção das matas, que na verdade nos protegem, né, desses desastres, diminui a nossa vulnerabilidade. E eu tenho parentes também na região de São Lourenço do Sul, que teve um recente desastre pela cheia de um rio que transbordou em poucas horas, atingindo cidades inteiras. Pessoas não conseguiram sair de casa, porque quando se acordaram, a água já estava na cintura e passou para o teto e não abria mais a porta e já não dava para sair. Nós estamos usando horrores de dinheiro público para eventos como a Copa do Mundo, né? Enquanto os estados dizem que não tem dinheiro para criar sistemas de alerta, que seriam muito mais baratos para alertar a população nesses momentos e que a população não sofresse tanto esses danos e pudesse se organizar e pudesse, enfim, estar mais segura no caso desses desastres que estão sendo mais frequentes, mais intensos.
Goiânia verde de amplos horizontes, Goiânia verde dos buritizais. Ai, quem me dera o verde dos seus montes dentro de minha alma para estancar meus ais. Goiânia azul no longe tão raro das matas que te cercam adormecida. Quem me dera este céu azul e claro dentro em minha alma na manhã da vida. Que teu seio vermelho, cor de sangue, terra nutriz de glória resplandente, dê vida e força a quem, cansado, exangue, venha a beber tua seiva onipotente. Nesga feliz, ideal perturbadora, beijo de luz em plena primavera. Goiânia linda, terra encantadora, das morenas mais lindas do Anhanguera. Cidade do presente e do futuro, prodígio de grandeza senhoril. Ensina-me a ser justo e puro, coração de Goiás e do Brasil. De volta, a gente fala agora de denúncias apresentadas por profissionais de educação referentes à rede municipal de ensino da capital. Os vereadores que ouviram as acusações vão investigar a situação. Professores e servidores da educação participaram de uma audiência pública para denunciar mudanças recentes no sistema de ensino do município que estariam causando prejuízos à comunidade e à categoria. Eles usaram cartazes e nariz de palhaço para protestar. Organizado pelo vereador Djalma Araújo, o encontro reuniu também os vereadores Elias Vaz, Cristina Lopes, Virmondes Cruvinel Filho, Pedro Azulão Júnior e Carlos Soares. Entre as medidas denunciadas pelos professores estão o fechamento de 11 escolas, a criação de salas improvisadas para a educação infantil em unidades regulares, por causa da falta de vagas em CMEIs e a exigência ilegal do cumprimento de carga horária máxima para professores do ensino integral. Em todos os casos, segundo o sindicato, a alegação da prefeitura é a redução de gastos. Nós queremos a reversão de tudo isso. Por exemplo, o funcionamento das escolas do noturno. Nós queremos que as escolas de tempo integral sejam melhor debatidas antes de acontecer qualquer tipo de modificação, assim como também o direito dos servidores são direitos estatutários que não podem ser mexidos, porque se nós não tivermos progressões, não tivermos licenças e etc., nós vamos ter um prejuízo muito grande durante toda a nossa carreira. O vereador Djalma Araújo, que coordenou a audiência, vai verificar as denúncias e cobrar do município o cumprimento da legislação que rege o sistema de ensino. Os encaminhamentos serão naturais, Ministério Público, Secretaria de Educação, Prefeito, visita as escolas logo para conhecer mais de perto toda essa situação e tentar buscar uma solução constitucional assegurada a todos o direito à educação, o direito à cultura. E agora a gente traz uma ação inédita realizada por vereadores para garantir o direito de crianças e adolescentes. Eles fizeram visita surpresa aos conselhos tutelares da capital e com as informações levantadas vão cobrar soluções das autoridades competentes. Para identificar as principais dificuldades enfrentadas no atendimento a crianças e adolescentes, 4 vereadores estiveram em cada uma das 6 unidades dos conselhos tutelares da capital. Paulo da Farmácia, Anselmo Pereira, Fábio Lima e Rogério Cruz vistoriaram os prédios e conversaram com pessoas atendidas e com conselheiros eleitos pelo voto direto para coordenar o trabalho nessas unidades. Entre as atividades desenvolvidas pelos conselhos estão resgate de crianças vítimas de abuso sexual e de outros tipos de violência, recuperação de dependentes químicos e menores envolvidos em atividades criminosas, encaminhamento de adolescentes para trabalhar como menores aprendizes e busca de vagas em escolas e CMEIs. No Conselho da Região Norte, no setor Urias Magalhães, tudo é improvisado. O mobiliário está destruído,
falta água para beber. A recepção é apertada, o banheiro serve de despensa e os corredores são estreitos. O município deixou de fornecer profissionais e material de limpeza há 5 meses. Segundo este conselheiro tutelar, um único carro é usado no atendimento de 86 bairros. E o mais grave é a ameaça de despejo. Já tem 13 meses que a prefeitura não repassa o aluguel para o proprietário e a solução seria, a gente já tem um acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, onde tem uma sede própria do Conselho Tutelar, né, que ela já foi feita em vários estados aí e tem esse projeto na SEMAS, então só falta ser executado mesmo para a gente ter um Conselho Tutelar modelo aqui em Goiânia. Porque hoje a estrutura que a gente tem aqui, infelizmente, não comporta o Conselho Tutelar e não dá para atender a população de modo correto. No setor Curitiba 3, os vereadores visitaram o Conselho Tutelar da região Noroeste e encontraram laje com infiltrações e fiação exposta. A falta de manutenção dos computadores prejudica o trabalho administrativo e a impressão de documentos. E nunca foi cumprida a promessa de mais um carro para ajudar no atendimento das crianças. Tem um carro que vem para o conselho, né? E ultimamente estava faltando até mesmo petróleo para o carro, né? Que não estava dando para... O motorista chegava aqui e falava o seguinte para a gente: ó, gente, hoje tem que andar só tantos quilômetros, porque o combustível está pouco, entendeu? Inclusive ganhamos um carro através do Ministério Público, só que até hoje esse carro não nos foi oferecido, porque está com a prefeitura e a prefeitura não nos repassou ainda. Mas a demanda é muito grande e estamos contando somente com um carro. Precisamos do outro carro para poder atender melhor a população. Segundo a prefeitura, eles estão fazendo, colocando, plotando, né, regularizando tudo para poder nos entregar, né? Só que isso já faz mais ou menos cerca de 3, 4 meses. Eu acredito que para plotar um carro não gaste esse tempo todo, né? No setor dos ferroviários, funciona o Conselho Tutelar da região de Campinas. Há lâmpadas queimadas e, segundo o conselheiro que recebeu os vereadores, o prédio inunda quando chove. A implantação do sistema de informática, que permitiria a integração com a Política Nacional de Proteção a Menores de Idade, ficou apenas na promessa. E as salas vazias revelam ainda um outro problema: a falta de profissionais. Principalmente no período da tarde, nós não temos administrativo, nós não temos assim, um atendente assim, para estar atendendo ao telefone, inclusive está até tocando nesse momento agora. Pessoas poderem receberem aqui na recepção quem vem para ser atendido, nós não temos. Temos um assistente social que vem 1, 2 vezes por semana. Na parte da tarde nós não temos administrativo nenhum. Psicólogo? Nem pensar, nunca teve psicólogo aqui no Conselho Tutelar da região Campinas. No setor União, no Conselho Tutelar da região Oeste, já na entrada um problema. Com o interruptor estragado, o pessoal trabalha no escuro. Internet não funciona. Telefone já chegou a ser cortado. A casa tem goteiras. E na mesa, só de um conselheiro, 200 denúncias paradas. Porque para atender 107 bairros, só existe um carro. São várias famílias que necessitam do atendimento do Conselho Tutelar, para evitar que os filhos, né? Muitos aqui, a metade aqui, evitar que os filhos se envolvam no mundo da criminalidade das drogas. Mas como o Conselho não tem estrutura e não é respeitado, de acordo que tinha que ser respeitado, porque é uma lei federal, que todo mundo engabela, engole garganta abaixo, então isso aqui é falta de compromisso de muitas autoridades não coniventes com a falta de respeito do município, porque a lei determina que o município dê toda a estrutura para o Conselho. No setor Sul, o Conselho Tutelar da região Centro-Sul tem uma estrutura melhor. Funciona em uma casa ampla. Mesmo assim, sobram dificuldades. Internet foi cortada há 3 meses. Só um carro é usado no atendimento a famílias de mais de 140 bairros. E o aluguel atrasado traz a ameaça de despejo. Pelo que eu sei, com precisão, já está muitos e muitos meses atrasado. Acredito eu que passa de ano em atraso. Que é o problema, na verdade, que acontece com os outros conselhos. Hoje o Conselho Leste está com esse problema, o Conselho Norte, justamente por isso, sem energia, sem água, porque tem um atraso muito grande em relação ao aluguel.
Os problemas identificados pelos vereadores nos conselhos tutelares vão compor um relatório. O documento será entregue ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e Juventude, à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao próprio prefeito Paulo Garcia. Uma forma de cobrar soluções para garantir apoio adequado a menores de idade. Os vereadores que estiveram nos conselhos esperam que, de fato, o direito de crianças e adolescentes passe a ser respeitado. Não é de agora, né? Os problemas de falta de aluguel, falta de energia, falta de estrutura são antigos. Então esse comitê foi montado para ver se realmente nós consigamos agora resolver de vez o problema dos conselhos de Goiânia, dando uma estrutura para que a prioridade é a criança ou adolescente, né? Para a gente dar uma boa estrutura para estar atendendo a criança e adolescente da nossa cidade. Dá-se a impressão que quando se chega num departamento desse, há um vazio completo administrativo. Tem 1, 2, 3 conselheiros. Acredito que os outros estejam trabalhando, ou deveriam estar trabalhando, ou devem estar trabalhando. O que eu entendo é que, de um lado, tem um poder público que desestimula o trabalho dos conselheiros e, ao mesmo tempo, os conselheiros se desestimulam em prestar o seu serviço, porque não tem nenhuma assistência. É conselheiro que às vezes vem 1, 2, 3 vezes por semana, é conselheiro que não encontra guarida naquilo que ele se propõe a fazer o seu serviço, e o poder público está da seguinte maneira: eu faço de conta que vejo e o outro faz de conta que está tudo bem. E assim nós vamos levando o problema seríssimo da questão dos conselhos tutelares. Estamos presenciando um total descaso na estrutura dos conselhos tutelares. Falta quase tudo, do básico, do material para o trabalho. Estamos vendo conselheiros aqui sem uma estrutura de trabalho, falta psicólogo, falta assistente social, falta equipe administrativa. Nós estamos aqui colhendo material para que a gente possa estar juntamente com os conselheiros lutando para melhorias de trabalho. Essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.